Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do Tio Edu. E começando a esquentar os motores, para o Windows Server 2025, nós vamos falar de um recurso muito bacana, conhecido como aninhamento de VMs ou Nested Virtualization. Na verdade, esse nome é complexo, difícil, nada mais é que a expressão de subir uma VM dentro de outra VM. Vamos fazer uma máquina virtual e dentro dessa máquina subir uma outra máquina virtual usando o Windows Server 2025. O recurso não é exatamente novo, ele já é mais antiguinho e vem recebendo refinamentos e aprimoramentos com o decorrer do tempo. Você que está estudando para a prova do AZ800, para a prova do AZ801 e precisa fazer testes, laboratórios de Hyper-V réplica, de failover cluster, precisa conhecer a técnica do Nested Virtualization, tá? Porque às vezes você não tem duas, três máquinas físicas, você consegue emular isso no ambiente virtual. Óbvio que você precisa de uma maquininha boa, mas se você tem, dá para montar a configuração. Então, bora para o laboratório, vamos fazer aqui uma máquina virtual nascer dentro de outra, tá bom? Bora lá! Eu tenho algumas máquinas virtuais aqui, com Windows Server 2025, Windows 11, enfim, meus laboratórios, Eu vou pegar esta maquineta aqui, que já está instalada. Vamos nos conectar nela, ela tem um servidor com Windows Server 2025. Trata-se de um servidor membro do domínio, ele está no domínio popovice.lab. Eu vou colocar a minha senha de laboratório e acessar o meu Server Manager. Vou maximizar a tela para melhorar aqui a experiência visual, tá? Então o que eu tenho aqui exatamente? Um servidor. Vamos colocar aqui uma máquina virtual. Ele tem Windows Server 2025 Data Center no laboratório. Tem processador atrelado, memória atrelada, tem pouca memória, tem pouco processador, enfim. O primeiro ponto aqui é que ele não tem recursos de virtualização embarcado, tá? Então se eu tento instalar o Hyper-V numa máquina virtual, deixa eu mostrar aqui qual o erro que tem que apresentar. Então venho adicionar funções e recursos, clico no avançar, instalação baseada em recurso, avanço, ele pega o nome do servidor e eu avanço. Então eu escolho o Hyper-V, deixo incluir ferramentas e adicionar recursos, ele tem que apresentar um erro. Vamos apresentar aqui, pronto. Então ele entende que o servidor não tem os recursos necessários para instalar aqui a virtualização. Então eu preciso habilitar esse tipo de recurso no servidor. Então vamos cancelar tudo aqui bonitinho e eu tenho que desligar essa máquina virtual. Vamos clicar aqui no iniciar, eu vou desligar. Aqui na escolha do motivo, eu coloco aqui, por exemplo, como sistema operacional reconfiguração planejado. E peço para que ele desligue a máquina virtual. O primeiro passo é que, para que esse processo funcione, você deve desligar a máquina virtual. O próximo ponto é botão direito, configurações. Nós vamos deixar aqui com um pouco mais de memória. Eu preciso aqui, por exemplo, eu tenho 10 processadores, é o suficiente. Memória, eu estou trabalhando com 4 GB de RAM no modo de memória dinâmica. Vamos fazer uma conta rápida aqui. Vamos abrir a calculadora. Então eu tenho 1024, nós vamos fazer vezes 8. Então, 8 GB de RAM é 8192, então 8.192 MB. 8.192 megabytes. Vamos colocar aqui também 8.192 na memória dinâmica para que ele atinja o mínimo e o máximo, ok? Clico no aplicar, clico no OK, deixa eu fechar a calculadora aqui. E na próxima etapa, dependemos do PowerShell. Então, botão direito no Windows aqui, botão direito aqui no iniciar do Windows, Vamos para o terminal em modo administrativo, no modo de administrador. Vamos carregar o terminal, carregou, já entrou no PowerShell. Dudu, e se não entrou como PowerShell? Digita PowerShell e dá um Enter, que ele carrega o PowerShell. Tá? Geralmente o terminal já entra, mas se não entrou, nós vamos desta forma. Get-VM, para entender aqui quais VMs nós temos habilitadas. Então ele tem aqui todas essas máquinas virtuais, as mesmas aqui do Hyper-V, tá bom? E esta maquinetinha aqui está desligada. Então vamos usar o comando set VM processor, ok? Traço menos VM name,
que é o nome da VM, e aí eu pego esta máquina que está aqui desligada, esse carinha aqui, ó, tá? Dou um espaço aqui, coloco o nome da máquina. Próximo comandinho, ou melhor, parâmetro de comando, né, é expose virtualization. Então estou expondo ele à virtualização. E é uma extensão, então extension. Pronto. Esse eu digitei certinho, né? Expose Virtualization Extensions. Vou colocar aqui um valor para ele que é true. Então ele precisa expor essa estrutura virtual, a base do processamento, à virtualização. Se eu digitei errado, ele provavelmente vai dar um erro aqui, tá? Às vezes acontece. Vou dar um Enter aqui. Foi certinho, não apareceu mensagem vermelha que não reconhece o comando. Funcionou bonitinho. Beleza? É basicamente isso daqui. Um detalhe importante, gente, é que eu deixei a memória dinâmica habilitada para mostrar a vocês como é que funciona com a memória dinâmica habilitada. Óbvio que o mais legal aqui, para ter mais performance, é você não trabalhar com memória dinâmica, tá? Memória dinâmica, ele derruba a memória do processador, memória do processador é ótimo, né? A memória da máquina virtual quando não está com uso recorrente. Então isso impacta quando você usa o Nested Virtualization. Então a performance do que você sobe é muito melhor quando você está com a memória dinâmica desabilitada. Tá bom? Dudu, quero desativar a memória dinâmica aqui. Dá para fazer essa brincadeira? Dá sim, você pode fazer por linha de comando também. Set VM memory traço o nome vname, que é o VM name, né, Eduardo? VM name. Boa. E o nome desse camaradinho aqui, do servidor que nós estamos trabalhando, tá? E aí o comandinho, ou parâmetro de comando, né? Dynamic memory enable, e aí eu coloco false. Então estou dizendo, olha, vamos setar as configurações de memória desta máquina virtual. Eu quero o Dynamic Memory Enable, ou seja, se ele está com a memória dinâmica habilitada, eu quero falso. Pressionei o Enter, na teoria deve ter desabilitado a memória dinâmica. E Dudu, por que na teoria você não acredita? Não, eu sou meio... eu gosto de ver o negócio funcionando, entende? Então vamos testar ali. Vou voltar na máquina, botãozinho na máquina aqui virtual, configurações. Está lá, memória dinâmica desabilitada. Então agora ele faz a carga com 8 GB de RAM quando essa máquina virtual subir. Legal? Vou dar um aqui. Volto para o terminal. Beleza. Agora nós vamos ligar a máquina virtual. Deixa eu voltar para a interface gráfica. Botãozinho direito. Vou pedir para iniciar. Clico no continuar. Dudu, dava para iniciar via PowerShell? Óbvio que dá. Também dá para ligar pelo PowerShell. Usei a interface gráfica para uma melhor experiência, tá? Mas também dá por PowerShell. A máquina virtual já ligou. Botãozinho direito em cima dela. Vamos nos conectar. Então, conectando a máquina virtual. Na máquina virtual, deixa ele fazer a carga aqui. Nós vamos fazer o logon com o usuário. Lembre-se que se eu tenho um usuário igual ao do domínio na máquina base, ele busca primeiro o da própria máquina, tá? Então, por exemplo, aqui eu coloco o usuário administrador. Então vejam que ele foi para exatamente para a máquina base, né? Ele foi para a máquina virtual estrutural fora do domínio. Então se eu tiro o R aqui, por exemplo, ó, ele loga com a conta de domínio. Então se eu tenho a mesma conta, eu coloco arroba, o nome do domínio, no meu caso é popovice.lab. Dudu, todo vídeo você mostra isso? Eu mostro, porque o que tem de gente que esquece, e até eu esqueço de vez em quando. Então é interessante relembrar, né? Então 1, 2, 3, mudar cifrão. Senha padrão que eu coloco para os laboratórios. Vamos fazer a carga no servidor e instalar aqui o nosso amigo Hyper-V. Então agora eu estou dentro da máquina virtual. Feito isso, clico no gerenciar, adicionar funções e recursos. Deixa ele carregar tudo, né, Eduardo? Aquela telinha de erro é porque eu não esperei a carga completa do painel, tá? Então agora se eu clicar aqui no gerenciar, adicionar funções e recursos, ele permite a instalação.
Bacana. Clico no avançar, avançar novamente. É o mesmo servidor, é o avançar, então aqui é meio que NNF, né? Clico no Hyper-V, adicionar recursos, aguardo até que a marcação seja habilitada. Foi habilitado, clico no avançar, avançar novamente. Agora serão as etapas de configuração do Hyper-V. Aqui não tem segredo, tá? É bem NNF mesmo. Então avanço aqui, não crio comutador virtual por enquanto, avanço, não vou mexer nas configurações de migração de máquina, avanço, deixo aqui o local padrão do próprio Hyper-V no armazenamento das máquinas virtuais, que é o cProgram Microsoft Windows Hyper-V, avanço também. Permito que ele reinicie o servidor para aplicar as configurações. Lembre-se que ele precisa fazer o reboot dessa máquina para que o Hyper-V funcione. Clico no instalar e aqui aguardo até que a mágica aconteça. Posso acompanhar aqui pelos parâmetros da instalação e aguardar até que tudo aconteça. Eu vou pausar aquele vídeo e retorno quando houver a finalização. Boot sendo realizado com sucesso. Eu ia pausar o vídeo, nem deu tempo. Vamos aguardar aqui que ele se conecte. Perceba que ele está se conectando. Vamos clicar aqui, conectar. Vamos de novo. Deixar a carga acontecer. Vamos entrar com a senha do administrador. A nossa senha de laboratório. Vou maximizar a tela. E aí nós temos agora uma máquina virtual com o nosso Hyper-V em processo de instalação. Vamos aguardar até a finalização do processo. E com o término, fecho a caixinha, está lá o nosso amigo Hyper-V. Vamos pegar aqui o gerenciador de máquinas virtuais e aí nós vamos criar a nossa VM dentro de uma VM. Então, botão direito, nova, opa, era só um pouquinho que eu errei o clique, né? Nova máquina virtual. Então, dentro da máquina virtual, vamos clicar no Next, VM NIST 01, avanço, geração 2, avanço, vamos colocar 2024 aqui, ou 2048, né? 2048, Eduardo, 2 GB. Avanço, não tenho nenhum comutador, avanço, avanço. Por enquanto não farei nenhuma instalação, mas é para que vocês vejam que é possível, tá? Então tem uma máquina virtual que está desligada e essa máquina virtual ela está dentro de outra máquina virtual. Isso é o que nós chamamos de Nested Virtualization. Eu tenho uma VM que está dentro de outra VM. Então, clico aqui, então tem a minha máquina virtual dentro de outra máquina virtual. Vou fechar esse camarada aqui. Um detalhe importante é que o computador onde eu estou, o notebook onde eu estou, ele é plenamente compatível com esse tipo de recurso, que é a para-virtualização, Nested Virtualization. Deixa eu mostrar agora um outro notebook que não é compatível, ele apresenta erro. Vejam aqui, tem uma outra máquina virtual, aqui é um outro notebook, tá? Então, aqui um outro equipamento, eu vou habilitar o Hyper-V, vou colocar aqui recursos, vou adicionar recursos e percebam o erro. Notem que ele coloca a seguinte informação, olha, o Hyper-V não pode ser instalado porque o suporte para virtualização não está habilitado na BIOS. Ok? Então isso pode acontecer quando alguma configuração do seu equipamento, do seu notebook, não dá suporte a esse tipo de recurso. Isso acontece, tá? É muito comum, diga-se de passagem. Lembre-se que a para-virtualização ela exige componentes adicionais que muitas vezes equipamentos mais caseiros ou equipamentos até corporativos não têm condições de atender. Só para vocês terem uma ideia, quando nós falamos de um equipamento, de um computador que aceita o Nested Virtualization, o processador precisa ser compatível ou com Intel VTX ou AMD, o MDV, né, para virtualização,
deve ser compatível com SLAT, que é o Second Level Address Translation, então existe uma tecnologia direcionada para isso. O Hyper-V, por exemplo, precisa ser de Windows Server 2016 para cima. Então o 2016, o 2022, 2019 e até o novíssimo 2025 ele suporta o Nested Virtualization, tá? Quando nós falamos de sistema operacional cliente rodando o Hyper-V, nós estamos usando, por exemplo, eu estou usando aqui o Windows 11, mas você pode utilizar a partir do Windows 10 a build 10.565. Só para vocês terem uma ideia, deixa eu fechar aqui. Vamos pegar aqui, executar, WinVer, e aí eu tenho aqui o Windows 11 23H2 Enterprise, é o camarada que eu estou usando como sistema operacional. Tá bom? Então assim você consegue utilizar tranquilamente, desde que o seu hardware ofereça suporte e o seu software também ofereça suporte. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Galera que está se preparando para a Z800, a Z801, que pede bastante conteúdo de Windows Server, de Hyper-V, de Hyper-V réplica, de failover de cluster, pode usar o Nested Virtualization para a prática, ok? Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.